História do Espiritismo, obra de Arthur Conan Doyle, parte 2. Os gritos vinham de homens e de mulheres, e no primeiro caso se reduziam a ruídos inteligíveis, que tanto eram meros grunhidos quanto linguagem inteiramente desconhecida. Sons rápidos, queixosos e inteligíveis, diz uma testemunha. Havia uma força e um som cheio, diz outra testemunha, de que pareciam incapazes os delicados órgãos femininos. Rebentavam com assombro e terrível fragor, diz uma terceira. Muitos, entretanto, ficavam fortemente impressionados com aqueles sons, entre eles Irving. Há na voz um poder de impressionar o coração e dominar o espírito. Há uma cadência, uma majestade e uma constante grandeza que jamais ouvi falar de coisa semelhante. É muito parecido com os mais simples e os mais antigos cantos no serviço da catedral, de tal modo que cheguei a pensar que aqueles cantos, cuja reminiscência pode chegar a Ambrósio, santo, as inspiradas preces da igreja primitiva. Entretanto, em breve, palavras inteligíveis em inglês foram adicionadas aos estranhos ruídos. Em geral, eram jaculatórias e preces, sem óbvios sinais de caráter supranormal, salvo que se manifestavam em momentos inadequados e independentes da vontade de quem as proferia. Em alguns casos, entretanto, essas forças atuavam até que o sensitivo fosse, sob sua influência, capaz de longas arengas, de expor a lei da mais dogmática maneira, sobre pontos de doutrina e fazer censuras que, incidentemente, eram carapuçadas para o sofrido pastor. Pode ter havido, de fato houve, provavelmente, uma verdadeira origem física para tais fenômenos, mas eles se tinham desenvolvido num terreno de estreita e fanática teologia, destinada a levá-los à ruína. O próprio sistema religioso de Swedenborg era demasiadamente acanhado para receber a plenitude desses dons do Espírito, de modo que pode imaginar-se a que se reduziram, quando recebidos nos estreitos limites de uma igreja escocesa, onde cada verdade há de ser virada e revirada até ajustar-se a algum êxito fantástico. O bom vinho novo não pode ser guardado em insuficientes odres velhos. Tivesse havido uma revelação mais completa, e certamente outras mensagens teriam sido recebidas de outras maneiras, as quais teriam apresentado o assunto em suas maneiras. Tivesse havido uma revelação mais completa, e certamente outras mensagens teriam sido recebidas de outras maneiras, as quais teriam apresentado o assunto em suas justas proporções, e um dom espiritual teria sido comprovado por outros. Mas ali não havia desenvolvimento, havia o caos. Alguns daqueles ensinos não se acomodavam à ortodoxia e assim foram considerados obra do diabo. Alguns dos sensitivos condenavam os outros como heréticos. Levantava-se voz contra voz. O pior de tudo é que, em alguns dos casos, alguns oradores se convenceram de que seus discípulos eram diabólicos. Parece que sua razão principal é que os discursos não se acomodavam às suas próprias convicções espirituais, o que nos poderia parecer antes uma indicação de que eram angélicos. Também entravam pelo escorregadio caminho da profecia e ficavam envergonhados quando suas profecias não se realizavam. Alguns fatos constatados através desses sensitivos e que chocavam a sua sensibilidade religiosa poderiam ter sido melhor compreendidos por uma geração mais esclarecida. Assim, admite-se que tenha sido um dos estudiosos da Bíblia que tenha dito, em relação à sociedade bíblica, que ela era um curso em toda a terra, cobrindo o Espírito de Deus pela letra da palavra de Deus. Certo ou errado, parece que o enunciado independe de quem o anuncia e se acha de pleno acordo com os ensinos espirituais que atualmente recebemos. Enquanto a letra for considerada sagrada,
Tudo pode ser provado por aquele livro, inclusive o puro materialismo. Um dos principais iniciados era um tal Robert Baxter, e que não deve ser confundido com o Baxter, que, uns 30 anos mais tarde, estava ligado a notáveis profecias. Parece que esse Robert Baxter era um cidadão sólido, zeloso e prosaico, que via as escrituras mais do ponto de vista de um documento legal com um valor exato para cada frase, especialmente para aquelas frases que serviam ao seu próprio esquema hereditário da religião. Era um homem honesto, com uma consciência inquieta, que o preocupava continuamente com os menores detalhes, enquanto o deixava imperturbável em relação à larga plataforma sobre a qual eram construídas as suas opiniões. Esse homem era fortemente afetado pelo influxo do espírito ou, para usar as suas próprias palavras, a sua boca era aberta pela força. De acordo com ele, o dia 14 de janeiro de 1832 foi o começo daqueles rústicos 1260 dias que deveriam preceder a segunda vinda e o fim do mundo. Tal profecia deveria ter sido particularmente simpática a Irving, com os seus sonhos milenários, mas muito antes que aqueles dias se tivessem completado, Irving estava em seu jazigo e Baxter tinha repudiado aquelas vozes que, ao menos naquele caso, o haviam enganado. Baxter havia escrito um folheto com o pomposo título de A Narrativa de Fatos Característicos de Manifestações Supranaturais, em membros da congregação de Irving e outras pessoas na Inglaterra e na Escócia, e inicialmente no próprio autor. A verdade espiritual não poderia vir através de uma tal mente, do mesmo modo não poderia a luz branca através de um prisma. E ainda nesse caso, há que admitir a ocorrência de muitas coisas aparentemente supranaturais. Há que admitir a ocorrência de muitas coisas aparentemente sobrenaturais, de mistura com muitas duvidosas e algumas absolutamente falsas. O objetivo do folheto é principalmente abjurar os seus maus guias invisíveis de modo a poder voltar são e salvo ao seio da igreja escocesa. Observe-se, entretanto, que um outro membro da congregação de Irving escreveu um panfleto de resposta com um título enorme, mostrando que Baxter estava certo enquanto inspirado pelo Espírito e satânico nas suas errôneas conclusões. Esse folheto é interessante por conter cartas de várias pessoas que possuíam o dom das línguas, mostrando que eram de cultura e incapazes de uma mistificação consciente. Que dirá de tudo isso um imparcial estudioso do psiquismo familiarizado com os dois modernos aspectos? Pessoalmente, parece ao autor que tinha sido um verdadeiro influxo psíquico, mascarado por uma acanhada teologia sectarista da descrição literal, pelo que foram censurados os fariseus. Se lhe é permitido aventurar uma opinião, esta é que o perfeito recipiente do ensino espírita é o homem culto, que abriu caminho através de todos os credos ortodoxos e cuja mente receptiva e ardente é uma superfície limpa e pronta para registrar uma nova impressão exatamente como a recebe. Torna-se assim um verdadeiro filho e discípulo dos ensinos do outro mundo, e todos os outros tipos de espírita parecem acomodados. Isto não altera o fato de que a nobreza pessoal do caráter pode fazer do iniciado honesto um tipo muitíssimo mais elevado do que o simples espírita. Mas isto só se aplica à atual filosofia. O campo do espiritismo é imensamente vasto, e nele cada variedade de cristão, como de maometano, de hindus ou de parsi, pode viver em fraternidade. Mas a simples admissão do retorno do espírito e da comunicação não é suficiente. Muitos selvagens o admitem. Necessitamos também um código de moral. E se consideramos o Cristo como um mestre benevolente ou como um divino embaixador, seu ensino ético atual, de uma forma ou de outra, mesmo quando não
conjugado com o seu nome, é uma coisa essencial ao soerguimento da humanidade, mas deve ser sempre controlado pela razão e aplicado conforme o espírito e não conforme a letra. Isto, porém, é uma digressão. Nas vozes de 1831, há sinais de verdadeira força psíquica. É uma conhecida lei espiritual que toda manifestação psíquica sofre uma distorção quando apreciada através de um médio de estreito sectarismo religioso. É também uma lei que as pessoas presunçosas e infatuadas atraem espíritos malévolos e são alvo do espírito do mundo, dos quais se tornam joguetes através de grandes nomes e de profecias que as tornam ridículas. Tais foram os guias que desceram sobre o rebanho de M.R. Irving e produziram diversos efeitos, bons e maus, conforme o instrumento empregado. A unidade da igreja, que tinha sido sacudida pela prévia censura do presbitério, não resistiu a esse novo golpe. Houve uma grande cisão e o prédio foi reclamado pelos administradores. Irving e os partidários que lhe ficaram fiéis andaram à procura de um novo local e vieram encontrá-lo na sala que usava Robert Owen, o socialista filântropo e livre-pensador destinado, 20 anos mais tarde, a ser um dos pioneiros conversos do Espiritismo. Aí o Gray's Inn Road, Irving reuniu os fiéis. Não se pode negar que a igreja, tal qual a organizou, com o seu anjo, os seus presbíteros, seus diáconos, suas línguas e suas profecias, era a melhor reconstituição da primitiva igreja cristã jamais realizada. Se Pedro ou Paulo se reencarnassem em Londres, teriam ficado confusos e até horrorizados ante a igreja de São Paulo ou a abadia de Westminster, mas certamente teriam sentido uma atmosfera perfeitamente familiar na reunião presidida por Irving. Um sábio reconhece que há inúmeras direções para nos aproximarmos de Deus. A mente dos homens e o espírito dos tempos variam de reações à grande causa central e apenas podemos insistir numa caridade muito ampla para consigo mesmo e para com os outros. Parece que era isso que faltava a Irving. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui. Bom, eu não sei falar, não falo inglês, obviamente, então minha pronúncia da abadia, obviamente que está errada. Eu sei que está errada até porque eu já ouvi falar muitas vezes dessa abadia em Londres lá. E obviamente que está errada a minha pronúncia, porque eu não sei falar inglês. Então, algumas pronúncias eu até pronuncio mais ou menos, mas eu pronunciei errado o nome da abadia, obviamente. Era sempre pelo modelo daquilo que era uma seita entre seitas que media o universo. Havia ocasiões em que ele era vagamente consciente disso. E é possível que aquelas lutas com Apollyon e que ele se lamenta com Bunyan e os velhos puritanos que costumavam lamentar-se tenham sido uma estranha explicação. Apollyon era realmente o espírito de verdade e a luta interior não era entre a fé e o pecado, mas realmente entre a obscuridade do dogma herdado e a luz inerente à razão instintiva, dom de Deus erguendo-se para sempre em revolta contra os abusos absurdos dos homens. Mas Irving viveu muito intensamente e as sucessivas crises, porque passou a esgotaram. Essas discussões com teólogos teimosos e com recalcitrantes membros de seu rebanho se nos afiguram coisas triviais quando vistas à distância, mas para ele, com aquela alma devotada, ardente e tempestuosa, eram vitais e terríveis. Para uma inteligência emancipada, uma seita ou outra é indiferente, mas para Irving, quer pela herança, quer pela educação, a igreja escocesa era a arca de Deus, e ele, o seu fiel e zeloso filho, que, conduzido pela sua própria consciência, tinha avançado e encontrado as largas portas que conduzem à salvação fechadas às suas costas. Era um galho cortado da árvore e ia secando.
É uma comparação e mais que isto, porque se tornou fisicamente uma verdade. Aquele gigante da minha idade murchou e encolheu. Seu arcabouço vergou. As faces tornaram-se cavadas e pálidas. Os olhos brilhavam de febre fatal que o consumia. E assim, trabalhando até o fim, tendo nos lábios as palavras: se eu morrer, morrerei com o Senhor. A sua alma passou para aquela luz mais clara e mais dourada, na qual o cérebro encontra repouso e o espírito ansioso entra numa paz e numa segurança jamais encontradas na vida. Além desse incidente isolado da igreja de Irving, houve uma outra manifestação psíquica naqueles dias que levou mais diretamente à revelação de Wiedsville. A revelação de Wiedsville foi o desabrochar de fenômenos espíritas nas comunidades de Shakers, nos Estados Unidos, e que despertou menos atenção do que merecia. Parece que, de um lado, essa boa gente se ligava aos Shakers e, de outro, aos refugiados das Cevennes, vindos para a Inglaterra para se subtraírem à perseguição que ocorria naquele século. Mesmo na Inglaterra, as suas vidas inofensivas não os livraram da perseguição dos fanáticos e eles viram forçados a emigrar para os Estados Unidos durante a Guerra da Independência. Aí fundaram estabelecimentos em vários lugares, vivendo vida simples e limpa na comunidade de princípios, sóbria e castamente, na sua palavra de ordem. Não é de admirar que a nuvem psíquica das forças do além pouco a pouco descem sobre a terra e encontra-se repercussão naquelas comunidades altruísticas. Em 1837 existiam 60 desses grupos e todos eles respondiam de várias maneiras à nova força. Então guardavam muito cuidadosamente a experiência para si mesmos. Porque, como seus maiores posteriormente exploravam, certamente teriam sido levados para os hospícios se tivessem revelado o que então ocorria. Entretanto, logo depois, apareceram 2 livros contando as suas experiências, Santa Sabedoria e o Papel Sagrado. Parece que os fenômenos se iniciaram com os costumeiros sinais de avisos, seguidos pela obsessão de quando em vez de quase toda a comunidade. Cada um, homem ou mulher, demonstrava estar preparado para a manifestação dos espíritos. Entretanto, os invasores só chegavam depois de pedir permissão e nos intervalos não interferiam no trabalho da comunidade. Os principais visitantes eram espíritos de peles vermelhas, que vinham em grupos, como uma tribo. 1 ou 2 presbíteros deveriam estar na sala de baixo. Aí batiam a porta e os índios pediam licença para entrar. Daí a licença, toda a tribo de espíritos de índios invadiam a casa. Em poucos minutos, toda parte ouvia-se o odip, os gritos de op, aliás, emanavam dos órgãos vocais dos próprios Shakers, mas, quando sob o controle dos índios, conversavam na língua destes, dançavam as suas danças e em tudo mostravam que estavam realmente tomados por espíritos de peles vermelhas. Perguntarão por que deveriam esses aborígenes norte-americanos representar um papel tão saliente não só na iniciação, mas na continuidade do movimento mediúnico da época. Há poucos médios de efeitos físicos neste país, como nos Estados Unidos, que não tenham como guia um pele vermelha e cuja fotografia não é raro ser obtida por meios psíquicos, ainda com os seus velhos e seus peitorais de couro cru. É um dos muitos mistérios que ainda devemos solucionar. Com certeza, apenas podemos dizer, baseados em nossa própria experiência, que esses espíritos têm grandes poderes para a produção de fenômenos físicos, mas nunca demonstram um ensino mais alto do que nos chega de espíritos europeus ou orientais. Entretanto, os fenômenos físicos ainda são de grande importância, porque chamam a atenção dos céticos, ou assim, o papel
reservado aos índios é de importância vital. Parece que os homens da rude vida campestre na vida espiritual estão especialmente destinados às grosseiras manifestações da atividade do espírito. Interessante, algumas pontuações. O fenômeno mediúnico começou lá nos Estados Unidos, com os índios lá, os índios americanos, né, os peles vermelhas. Aqui no Brasil também ocorreram muitas comunicações de índios e de escravos, de espíritos de escravos também, pretos velhos, que é chamado de pretos velhos, espírito de escravos e espírito de índios, e lá dos peles vermelhas nos Estados Unidos. E tem sido constantemente afirmado, conquanto seja difícil prová-lo, que o primeiro organizador de tais manifestações foi um aventureiro que em vida se chamava Henry Morgan e que morreu como governador da Jamaica, um posto para o qual havia sido nomeado ao tempo de Carlos II. Deve admitir-se que essas afirmações são não provadas. Deve admitir-se que essas afirmações não provadas nenhum valor possuem no atual estado dos nossos conhecimentos, mas deveriam ser registradas, desde que informações posteriores podem um dia lançar sobre elas uma nova luz. John King, que é o nome do espírito do suposto Henry Morgan, é um ser muito real. Poucos espíritas experimentados a que não tenham visto a sua cara barbuda e ouvido a sua voz máscula. Quanto aos índios, que são seus companheiros ou subordinados, apenas é possível aventurar uma conjectura. São as crianças da natureza, talvez mais próximas dos primitivos segredos do que outras raças mais complexas. Pode acontecer que o seu trabalho especial seja na natureza de uma expiação, explicação que o autor ouviu de seus próprios lábios. Parece que essas explicações constituem uma digressão da atual experiência dos Shakers, mas as dificuldades que se erguem na mente do investigador se devem, em grande parte, à quantidade de fatos novos, sem ordem, nem explicação, que é preciso contornar. Sua inteligência não possui escarninhos suficientes aos quais os possa adaptar. Entretanto, nestas páginas, o autor procura, na medida do possível, fornecer de sua própria experiência ou daqueles quem pode confiar, aquelas luzes que podem tornar o assunto mais inteligível e, pelo menos, dar uma ideia daquelas leis que o regem e que estabelecem a ligação entre os espíritos e nós mesmos. Acima de tudo, o investigador deve para sempre abandonar a ideia de que os desencarnados sejam necessariamente entidades sábias e poderosas. Eles têm a sua individualidade e suas limitações, assim como nós as temos. E essas limitações se tornam mais destacadas quando se manifestam através de uma substância tão alheia quanto a matéria. Os Shakers contavam com um homem de notável inteligência, chamado F.W. Evans, que fez um claro e interessante relato de todo esse assunto e que os curiosos podem encontrar no New York Daily Graphic, de 24 de novembro de 1874, e foi largamente citado na obra do coronel Alcott, Gente do Outro Mundo. M.R. Evans e seus companheiros, depois da primeira perturbação física e mental causada pela irrupção daqueles espíritos, puseram-se a estudar o que aquilo realmente significava. Chegaram à conclusão de que a matéria poderia ser dividida em 3 fases. A primeira consistia em provar ao observador que a coisa era verdadeira. A segunda era a fase de instrução, na qual mesmo o mais humilde espírito pode trazer informações de sua própria experiência nas condições pós-morte. A terceira fase, dita fase missionária, era a de aplicação prática. Os Shakers chegaram à conclusão inesperada de que os índios não tinham vindo ensinar, mas aprender. Assim, caracterizavam-nos, como foi possível, exatamente como o teriam feito em vida. Uma experiência semelhante ocorreu desde então em muitíssimos centros espíritas, onde humildes espíritos
muito primitivos, vieram aprender aquilo que deveriam ter aprendido neste mundo, se tivesse havido professores. Certamente perguntarão por que espíritos mais elevados do além não cuidam desse ensino. A resposta dada ao autor, numa notável ocasião, foi a seguinte: essa gente está muito mais próxima de vocês do que de nós. Vocês podem alcançá-los onde nós não podemos. Daí se conclui claramente que os bons Shakers jamais estiveram em contato com os guias mais elevados. Talvez não necessitassem de ser guiados e que os seus visitantes eram de um plano inferior. Durante 7 anos, as visitas continuaram. Quando os espíritos deixaram, disseram-lhes que se iam, mas que voltariam, e que, quando voltassem, invadiriam o mundo e tanto entrariam nas choupanas quanto nos palácios. Foi justamente depois de 4 anos que começaram as batidas de Rochester. E quando se iniciaram, Elder Evans e outro Shaker foram a Rochester e visitaram as irmãs Fox. Sua chegada foi saudada com grande entusiasmo pelas forças invisíveis, que proclamaram que aquilo era realmente o trabalho que tinha sido predito. Bom, deixa eu deixar alguns apontamentos aqui. Eu acho que ele vai falar sobre as irmãs Fox aqui. Existem alguns boatos, principalmente os céticos espalham isso, que não passa de mentiras, que as irmãs Fox elas fraudaram, elas eram uma farsa, tudo, que o espírito lá não batia nas paredes, que foi tudo armado pelas irmãs. De fato, acho que 2, eram 3 irmãs, se não me falha a memória, elas disseram porque elas foram pressionadas a isso. A cidade era uma cidadezinha pequena, e começou a receber centenas e centenas de pessoas de outras localidades. O pessoal da cidade ficou farto com aquilo. Os religiosos da cidade começaram a pressionar as meninas para elas falarem que era tudo mentira, aquilo que era tudo invenção delas. Mas depois, futuramente, uma das irmãs veio e pediu perdão, disse que ela fez um desserviço à causa do espiritualismo, que ela disse que era mentira por ter recebido dinheiro para dizer que era mentira, que ela foi pressionada pelos pais, por outras pessoas, para dizer que era mentira. Ela disse isso no jornal, se não me engano, no New York Times, assegurando que os fenômenos eram todos reais. Inclusive, na casa que elas moravam lá, depois de algumas décadas ou anos, derrubaram uma parede e foi encontrado o esqueleto de uma pessoa. E esse esqueleto era de um caixeiro viajante, se não me engano, que tinha sido morto na casa e enterrado. E o corpo dele foi colocado nessa parede falsa. E esse caixeiro viajante que se comunicava com as irmãs Fox, através de pancadas nas paredes. Então, o caso das irmãs Fox, ele é verdadeiro. Elas disseram que era tudo invenção delas, por isso que eu expliquei. Digna de referência é uma observação de Elder Evans, quando lhe perguntaram: não pensa que a sua experiência é a mesma dos monges e freiras da Idade Média? Sua resposta não foi: as nossas eram angélicas, as outras diabólicas, como teria sido se intervessem os interlocutores. Ele respondeu com muita candura e clareza: certamente, isto é a sua própria explicação através dos tempos. As visões de Santa Teresa são visões espíritas, do mesmo modo que as que frequentemente têm dito os membros de nossa sociedade. Quando depois lhe perguntaram se a magia e a necromancia não pertenciam à mesma categoria, respondeu: sim, isto é espiritismo empregado para fins egoísticos. É claro que havia homens que viveram há cerca de um século capazes de instruir os nossos sábios de hoje. Aquela notável senhora que foi M.R. Reading Britten, M.R.S. Reading Britten, registrou em seu moderno espiritualismo americano como se pôs em inteiro contato com a comunidade dos Shakers e como eles lhe mostraram relatos tomados por ocasião das visitas dos espíritos. Nele se afirma que a nova deveria ser inaugurada por uma extraordinária descoberta, tanto de valor material quanto espiritual. Esta é uma notável profecia, como é um assunto de história,
que os campos auríferos da Califórnia foram descobertos pouco tempo depois daquela erupção psíquica. Um partidário de Swedenborg, com a sua doutrina das correlações, possivelmente sustentaria que estes dois fatos se completavam. O episódio da manifestação dos Shakers é um elo muito distinto entre o trabalho de pioneiro de Swedenborg e o período de Davis e das irmãs Fox. Estudaremos agora a carreira do primeiro, que está intimamente associada com o surgimento e o progresso do moderno movimento psíquico. Andrew Jackson Davis foi um dos mais notáveis de que temos uma informação exata. Nascido em 1826, nas margens do Hudson, sua mãe era uma criatura deseducada, com tendências visionárias aliadas à superstição vulgar. Seu pai era um borracho, trabalhador em couros. Escreveu detalhes de sua própria infância num livro curioso, A Vara Mágica, que nos revela a vida primitiva e dura das províncias americanas na primeira metade do século passado. O povo era rude e deseducado, mas o seu lado espiritual era muito vivo. Parecia estar sempre pronto para alcançar algo de novo. Foi nesses distritos rurais de New York que, no espaço de poucos anos, se desenvolveram o mormonismo e o espiritismo. Jamais houve um rapaz com menos disposição favoráveis do que Davis. Era fraco de corpo e pobre de mente. Fora dos livros da escola primária, apenas se lembrava de um livro que sempre lia até os 16 anos de idade. Entretanto, naquela criatura mirrada, dormia tais forças espirituais que antes dos 20 anos tinha escrito um dos livros mais profundos e originais de filosofia jamais produzidos. Poderia haver mais clara prova de que nada tinha vindo dele mesmo, e de que não passava de um condutor, através do qual fluía o conhecimento daquele vasto reservatório que dispõe de tal incompreensíveis dispositivos. O valor de uma Joana d'Arc, a santidade de uma Teresa d'Ávila, a sabedoria de um Jackson Davis, os poderes supranormais de um Daniel Home, tudo vem da mesma fonte. Nos seus últimos anos da infância começaram a se desenvolver os poderes psíquicos de Davis. Como Joana d'Arc, ouvia vozes no campo, vozes gentis que lhe davam bons conselhos e conforto. A clarividência seguiu essa clareaudiência por ocasião da morte de sua mãe. Teve uma notável visão de uma casa muito amável, numa região brilhante, que imaginou ser o lugar para onde sua mãe tinha ido. Entretanto, sua completa capacidade foi despertada por uma outra circunstância. Veio à sua aldeia um saltimbanco que exibia as maravilhas do mesmerismo. Fez uma experiência com Davis e também com muitos outros jovens rústicos que quiseram provar aquela sensação. Logo foi constatado que Davis possuía notável poder de clarividência. Estes não foram desenvolvidos pelo peripatético, mesmerista, mas por um alfaiate local, um certo Livingstone, que parece ter sido um pensador avançado. Ele ficou tão intrigado com os dons do seu sensitivo que abandonou o seu próspero negócio e devotou todo o seu tempo ao trabalho com Davis, empregando a sua clarividência no diagnóstico de doenças. Davis havia desenvolvido essa força comum entre os psiquistas, de ver sem os olhos, inclusive aquelas coisas que não podiam ser vistas pela visão humana. A princípio, o dom era usado como uma espécie de divertimento, na leitura de cartas e relógios de uma assistência rústica, tendo os sensitivos olhos vendados. Neste caso, qualquer parte do corpo pode exercer a função de ver. A razão disso, talvez, seja que o corpo etérico ou espiritual, que possui os mesmos órgãos que o físico, esteja total ou parcialmente desprendido e registre as impressões. Desde que
pode tomar tal atitude ou andar à volta, pode ver a qualquer ponto. É uma explicação para casos como o que o autor encontrou no norte da Inglaterra, onde Tom Tyrrell, o famoso médico, costumava andar à volta da sala, olhando os quadros de costas para as paredes, onde os mesmos estavam pendurados. Se em tais casos os olhos etéreos veem os quadros, ou se veem uma réplica etérea dos mesmos, temos um dos muitos problemas que deixamos à posteridade resolver. Livingstone, a princípio, usou Davis para diagnósticos médicos. Descrevia como o corpo humano se tornava transparente aos seus olhos espirituais que pareciam funcionar do centro de sua testa. Cada órgão aparecia claramente e com a radiação especial e peculiar, que se obscurecia em caso de doença. Para a mentalidade médica ortodoxa, com a qual muito simpatizava o autor, tais poderes são passíveis de abrir uma porta para o charlatanismo, e ainda o inclina a admitir que tudo quanto foi dito por Davis tivesse sido corroborado pela própria experiência de Amos Bluefield de Melbourne, que escreveu ao autor a admiração de que ficou possuído quando sua força se manifestou subitamente na rua, lhe mostrando detalhes anatômicos de sua pessoa, de duas pessoas que andavam à sua frente. Tão bem verificados têm sido tais poderes que não é raro verem-se médicos tomar clarividentes ao seu serviço como auxiliares para diagnósticos. Diz Hipócrates: a alma vê de olhos fechados as afecções sofridas pelo corpo. Assim, ao que parece, os antigos sabiam já algo a respeito de tais métodos. As observações de Davis não se circunscreviam aos que se achavam em sua presença. Sua alma ou corpo etéreo podia libertar-se pela ação magnética de seu empresário e ser mandada como um pombo-correio, na certeza de que lhe regressaria com a informação desejada. Além da missão humanitária em que geralmente se empenhava, às vezes vagava livremente. Então descrevia em magníficas passagens como via a terra translúcida abaixo dele, com os grandes veios de depósitos minerais como que brilhando através de massas de metal fundido, cada qual com a sua radiação peculiar. É notável que nessa fase inicial da experiência psíquica de Davis não tivesse ele a recordação daquilo que tinha visto em transe. Contudo, essa recordação era registrada no seu subconsciente e, posteriormente, a recuperava com clareza. Com o tempo, tornou-se uma fonte de informações para os outros, posto que ficasse ignorante para si próprio. Com o tempo, tornou-se uma fonte de informações para os outros, posto que ficasse ignorante para si próprio. Interessante, eu estou pensando aqui. Olha como o médium, nessa época aí, até os médicos usavam de médios. O médium funcionava como um raio-x, assim, ele enxergava as doenças dentro dos corpos das pessoas, assim. A visão mediúnica, como a mediunidade é um dom assim fantástico, é algo fenomenal que a gente na atualidade não tem praticamente conhecimento nenhum sobre ela ainda. Isso será no futuro longínquo. Mediunidade, como ela é algo fantástico. Até então, o seu desenvolvimento se havia processado de maneira não incomum e que poderia ser comparado com a experiência de qualquer estudioso de psiquismo. Foi quando ocorreu um episódio inteiramente novo e que é minuciosamente descrito na sua autobiografia. Em resumo, os fatos foram os seguintes. Na tarde de 6 de março de 1844, Davis foi subitamente tomado por uma força que o fez voar da pequena cidade de Poughkeepsie, onde vivia, e fazer uma pequena viagem no estado de semitranse. Quando voltou à consciência, encontrava-se entre montanhas agrestes e aí, diz ele, encontrou dois anciãos
com os quais entrou em íntima e elevada comunhão, uma sobre medicina e outra sobre moral. Esteve ausente toda a noite, e quando indagou de outras pessoas, na manhã seguinte, disseram-lhe que tinha estado nas montanhas de Castile, a cerca de 40 milhas de casa. A história tem todas as aparências de uma experiência subjetiva, um sonho ou uma visão, e ninguém hesitaria em considerá-la como tal, se não fosse o detalhe de seu regresso e da refeição que tomou a seguir. Uma alternativa seria que voou para as montanhas fosse uma realidade e as entrevistas em um sonho. Diz de que posteriormente identificou seus dois mentores como sendo Galeno e Swedenborg, o que é interessante por ser o primeiro contato com os mortos por ele próprio reconhecido. Todo o episódio pareceu visionário e não teve qualquer ligação com o notável futuro desse homem. Verificou maiores forças a se agitarem em si mesmo e foi avisado de que, quando lhe faziam perguntas sérias, enquanto se achava em transe mesmérico, sempre respondia: "Responderei a isto em meu livro." Aos 19 anos sentiu chegado o momento de o escrever. A influência magnética de Livingstone, por isso ou por aquilo, parece que não era adequada para tal fim. Então foi escolhido o Dr. Lyon como novo magnetizador. Lyon abandonou o consultório e foi a Nova York com o seu protegido, onde procurou o reverendo William Fitzbugh, convidando-o para servir de secretário. Parece que essa escolha intuitiva era justificada, pois este logo abandonou o seu trabalho e aceitou o convite. Então, preparado o aparelho, Lyon submetia diariamente o jovem a transes magnéticos e suas manifestações eram registradas pelo fiel secretário. Não havia dinheiro nem publicidade no assunto, de modo que nem o mais cético dos críticos poderia deixar de admitir que a ocupação e os objetivos desses três homens constituísse um maravilhoso contraste com a preocupação material de fazer dinheiro que os rodeava. Eles buscavam o mais além, e que é o que podia fazer o homem de mais nobre. Há que levar em conta que um tubo não pode conter mais do que lhe permite o diâmetro. O diâmetro de Davis era muito diferente do de Swedenborg. Cada um recebia conhecimento quando num estado de iluminação. Mas Swedenborg era o homem mais instruído da Europa, enquanto Davis era um jovem tão ignorante quanto se podia encontrar no estado de Nova York. A revelação de Swedenborg talvez fosse a maior, posto que, muito provavelmente, pontilhada por seus próprios conhecimentos. A revelação de Davis era, comparativamente, um milagre maior. O Dr. George Bush, professor de hebraico na Universidade de Nova York, uma das testemunhas quando eram recebidas as orações em transe, assim escreve: "Afirmo solenemente que ouvi Davis citar corretamente a língua hebraica em suas palestras e demonstrar um conhecimento de geologia muito admirável numa pessoa da sua idade, ainda quando tivesse devotado anos a esse assunto. Discutiu com grande habilidade as mais profundas questões de arqueologia histórica e bíblica, de mitologia, da origem e das afinidades das línguas, da marcha da civilização entre as várias nações da Terra, de modo que fariam honra a qualquer estudante daquela idade, mesmo que, para as alcançar, tivesse consultado todas as bibliotecas da cristandade. Realmente, se ele tivesse adquirido todas as informações que externa em suas conferências, não em 2 anos, desde que deixou o banco de sapateiro, mas em toda a sua vida, com a maior assiduidade no estudo, nenhum prodígio intelectual de que o mundo teria notícia por um instante seria comparável com este, muito embora nenhum volume, nenhuma página tenha sido publicada." Veja que interessante, o Davis era um ignorante, praticamente um analfabeto, não tinha conhecimento nenhum. E falava sobre religiões,
geologia, discorria sobre vários assuntos, sem ele conhecer nada sobre os assuntos, obviamente, influenciado por espíritos, né? Que tinham esse conhecimento para passar através dele. Eis um admirável retrato de Davis na época, e Bush chama-nos a atenção para o seu equipamento quando diz: a circunferência de sua cabeça é demasiadamente pequena. Se o tamanho fosse a medida da força, então a capacidade mental desse jovem seria limitadíssima. Os pulmões são fracos e atrofiados. Não viveu num ambiente refinado. Suas maneiras eram grosseiras e rústicas. Não tinha lido senão um livro. Nada conhece de gramática ou das regras de linguagem, nem esteve em contato com pessoas dos meios literários ou científicos. Tal era o moço de 19 anos, do qual jorrava então uma catadupa de palavras e de ideias abertas a críticas, não por sua simplicidade, mas por serem demasiado complexas e envoltas em termos científicos, conquanto sempre com um fio consciente de raciocínio e de método. Vem a propósito falar do subconsciente, embora isto geralmente tenha sido tomado como ideias aparentemente recebidas e submergidas. Se, por exemplo, o desenvolvido Davis pudesse recordar o que tinha acontecido em seus transes durante os seus dias de não desenvolvimento, teríamos um claro exemplo de emergência daquelas impressões sepultadas. Mas seria abusar das palavras falar de um inconsciente quando tratamos com alguma coisa que, por meios normais, jamais poderia alcançar qualquer extrato da mente, consciente ou inconsciente. Eis o começo da grande revelação psíquica de Davis, que se derramou, ocasionalmente, por muitos livros, todos compendiados pelo nome de filosofia harmônica. Por sua natureza e por sua posição nos estudos psíquicos, deles trataremos noutro lugar. Nesta fase de sua vida, pretende Davis haver estado sob a influência direta da entidade que posteriormente identificou como sendo Swedenborg, nome muito pouco familiar naquele tempo. De vez em quando recebia um aviso pela clarividência para subir a montanha. Essa montanha se acha situada na outra margem do Hudson, oposta a Poughkeepsie. Aí na montanha pretende ele que se encontrava e conversava com uma figura venerável. Parece que não houve qualquer indício de materialização, e o incidente não tem analogia em nossa experiência psíquica, salvo se, e temos que falar com toda a reverência, também o Cristo subiu a um monte e entrou em comunhão com as formas de Moisés e de Elias. Nisso a analogia parece completa. Não parece que Davis tenha sido absolutamente um homem religioso, no sentido comum e convencional, embora se achasse saturado de forças verdadeiramente espirituais. Seus pontos de vista, até onde é possível acompanhá-lo, eram de crítica franca em relação à revelação bíblica e, na pior das hipóteses, honesto, honrado e incorruptível, ansioso pela verdade e consciente de sua responsabilidade pela sua divulgação. Durante 2 anos, o seu subconsciente continuou ditando o livro sobre os segredos da natureza, enquanto o consciente Davis adquiriu um pouco de autoeducação em Nova York, com ocasionais visitas restauradoras a Poughkeepsie. Tinha começado a chamar a atenção de algumas pessoas sérias, e Edgar Allan Poe era um de seus visitantes. Seu desenvolvimento psíquico continuava e, antes dos 21 anos, tinha chegado a ponto de não mais necessitar de alguém para cair em transe. O Edgar Allan Poe foi um escritor americano de contos, foi um contista americano, eu já li livros. Tem uns contos meio pesados, somente do gato, o gato preto, mas eu já li sobre.
e diz que ele tinha uma certa mediunidade também, o Edgar Allan Poe. Todos esses grandes gênios, assim, escritores, assim, eles têm uma certa mediunidade. O Allan Poe, o Arthur Conan Doyle e tantos outros. É isso. Por fim, sua memória subconsciente se tinha aberto e ele se tornou capaz de abarcar o largo alcance de suas experiências. Foi então que se assentou ao lado de uma senhora agonizante e observou todos os detalhes da partida da alma, cuja magnífica descrição nos dá no primeiro volume de A Grande Harmonia, conquanto sua descrição tenha aparecido numa separata não é tão conhecida quanto deveria ser. Um pequeno resumo deve ser interessante para o leitor. Começa ele por uma consoladora reflexão sobre os voos de sua própria alma, que eram morte em todos os sentidos, salvo quando a duração ele haviam mostrado que a experiência era interessante e deliciosa, e que aqueles sintomas que parecem sinais de sofrimento não passam de reflexos inconscientes do corpo e não têm significação. Diz então como, havendo-se jogado antes naquilo que chama de condição superior, havia observado as etapas do lado espiritual. O olho material vê apenas o que é material, e o olho espiritual o que é espiritual. Como, porém, tudo tem uma contrapartida espiritual, o resultado é o mesmo. Assim, se um espírito vem a nós, não é a nós que ele vê, mas o nosso corpo etéreo, que é, aliás, uma réplica do nosso corpo material. Foi esse corpo etéreo que Davis viu emergindo do envoltório de protoplasma da pobre moribunda da senhora, que finalmente ficou vazio no leito, como a enrugada crisálida, depois que a borboleta se libertou. O processo começou por uma extrema concentração no cérebro, que se foi tornando cada vez mais luminoso, enquanto as extremidades se tornavam escuras. É provável que o homem nunca pense tão claramente, ou seja, tão intensamente cônscio, quanto depois que todos os meios de indicação de seus pensamentos o abandonaram. Então, o novo corpo começa a emergir, a começar pela cabeça. Em breve se acha completamente livre, de pé ao lado de seu cadáver, com os pés próximos à cabeça e com uma faixa luminosa vital correspondente ao cordão umbilical. Esse cordão umbilical é um fio que liga, no espiritismo se chama fio de prata, é um fio que liga nosso espírito ao nosso corpo, pelo umbigo ou chakras, assim. Esse fio só se rompe quando a gente desencarna, quando nosso corpo morre, aí esse fio se rompe. É um fio que liga. Quando nós dormimos, a gente vai pelo plano espiritual. Esse fio é uma espécie de uma espécie de caminho que nos traz de volta para o corpo espiritual. Nós ficamos ligados ao corpo espiritual por esse fio, um fio muito fino, mais fino que um fio de cabelo, um fio espiritual, obviamente. E nós somos ligados ao nosso corpo material por esse fio. No espiritismo, como eu disse, é chamado fio de prata, cordão de prata, etc. Então o novo corpo começa a emergir, a começar pela cabeça. Em breve se acha completamente livre, de pé ao lado de seu cadáver, com os pés próximos à cabeça e com a faixa luminosa, vital, correspondente ao cordão umbilical. Quando o cordão se rompe, uma pequena porção é absorvida pelo cadáver, assim o preservando da imediata putrefação. Quanto ao corpo etérico, leva algum tempo até adaptar-se ao novo ambiente, até passar pela porta aberta. Eu a vi passar para a sala contígua, através da porta e da casa, erguer-se no espaço. Depois que saiu da casa, encontrou dois espíritos amigos da região espiritual que, depois de um terno reconhecimento e de um entendimento entre os três, da mais graciosa das mais maneiras, começou a subir obliquamente pelo envoltório etéreo de nosso globo. Marchavam juntos, tão naturalmente, tão fraternalmente, que me custava imaginar que se equilibrassem no ar. Pareciam subir pela encosta de uma montanha,
gloriosa e familiar. Continuei a olhá-los até que a distância os fechou aos meus olhos. Tal a visão da morte, tal qual a percebeu A. J. Davis, muito diferente daquela treva horrível que por tanto tempo obsidiou a imaginação humana. Se isto é verdade, podemos voltar nossas simpatias para o Dr. Hodgson e sua exclamação: custa-me suportar a espera, mas é verdade? Apenas podemos dizer que há muita evidência a corroborá-la. Obviamente que ele está falando aí do desencarne de pessoas evoluídas, né? Porque cada caso é um caso. Quando é uma pessoa negativa que desencarna, não tem nada disso. A pessoa vai muito negativa, pessoa tem rancor, ódio, uma pessoa que faz maldades, a pessoa vai por escuridão, né? E não, o desencarne não é nada pacífico dessa forma.